começa a acumular glicose na circulação e caracteriza o diabetes tipo 2. Então o diabetes tipo 2 ele nada mais é que uma resistência da célula à função da insulina. E isso acontece porque a pessoa come muita glicose ou muito carboidrato, muita taxa de insulina é secretada e a célula, em contato com grande quantidade de insulina, se torna resistente à função dela. Então, se tu comer carboidrato que tem um alto poder glicêmico, que vai gerar muita liberação de glicose na circulação, por consequência, tu vai liberar muita insulina e fazendo isso de uma forma crônica, tu vai acabar ou terá uma maior predisposição a desenvolver diabetes tipo 2. Então a gente percebe que o trigo ele tem duas características que elas são muito danosas para o nosso corpo. E sempre lembrando que eu falei no começo a respeito da farinha de trigo integral e da farinha de trigo refinada. Metabolicamente elas têm o mesmo efeito, só que a farinha refinada ela tem um potencial um pouco maior de estimular aumentar a glicose e estimular a secreção de insulina. Só para questão ilustrativa, até depois eu posso botar que agora não tenho aqui, mas tem um estudo que ele faz uma comparação entre o poder glicêmico do trigo e o poder glicêmico de uma latinha de Coca-Cola normal, que é montada no açúcar. Então esse estudo mostra que se tu come, por exemplo, um cacetinho que é feito basicamente com farinha de trigo refinada, ele vai aumentar com maior intensidade a glicose no sangue do que a latinha de Coca-Cola normal, que é basicamente composta de açúcar. Então, mesmo que o trigo ou o pão não seja algo doce, ele tem um potencial de predispor a pessoa a desenvolver diabetes muito mais forte do que comer o próprio açúcar. Então, é uma coisa assim que é muito ruim e a gente não deve comer. E sempre lembrando que a gente está falando só de questões de doenças no momento, mas se tu comer muita glicose e estimular muita insulina, isso vai acabar fazendo com que tu tenha uma predisposição via uma cascata hormonal gigante a ficar gordo. Então, o trigo ele é sem dúvida um dos produtos mais danosos para o nosso corpo. Então, sempre é o primeiro conselho, até porque eu acho que é meio complexo a gente fazer de uma maneira radical, iniciar uma dieta de uma maneira radical. É o primeiro conselho que eu dou para os pacientes. Tenta tirar da tua alimentação trigo e açúcar, porque são sem dúvida os dois piores alimentos é o trigo e o açúcar. Eu vou voltar aqui uma das perguntas aqui. Quem quiser pode fazer uma pergunta. Ó, a pergunta aqui, o que fazer para substituir o pão? O que você no café da manhã, por exemplo? Já tem resposta, come ovo, ótima resposta isso aí. Tem para quem quiser, até porque é meio difícil desapegar do pão, tem várias receitas em vários sites low carb na internet que se encontra, que dá para fazer pão com farinha de banana verde, linhaça, farinha de amêndoa. Obviamente, até por causa do glúten, ele não fica esse pão maciozinho e fofinho, mas até a pessoa desacostumar e desapegar, que leva em torno de 2 semanas, 15 a 20 dias, é uma boa alternativa. Depois, com o tempo, vai acabar desapegando, fica muito mais fácil não comer pão e a pessoa esquece, aí pode entrar o ovo no lugar. Mas tem várias receitas que tu pode fazer pão substituindo o trigo com outros tipos de farinhas para quebrar o galho aí, enquanto a pessoa começa a, digamos assim, pegar manha ou se acostumar com essa ideia de cortar o pão da dieta. Ó, então eu respondi essa pergunta aqui. Pães com outros farináceos vale a pena, liberam muitas citocinas. Não, porque a questão das citocinas ela é vinculada o que eu estava falando no glúten. Então, se tu come, por exemplo, assim, uma farinha de banana verde, é um carboidrato, mas ela tem um poder glicêmico mais baixo e não tem glúten. Então, tu elimina a questão das citocinas, porque tu vai eliminar o glúten, e tendo um poder glicêmico mais baixo, tu vai estimular de maneira menos intensa a secreção de insulina e vai dificultar desenvolver doenças ou engordar. Então, como eu disse assim, olha, a dieta low carb, ela é comer o mínimo possível de carboidratos. Tem certas coisas que a gente é muito acostumado a comer, tipo o pão, que precisa uma certa transição, porque é muito complexo. Eu dizer assim, ó, para de comer pão.
é complexo, as pessoas estão acostumadas a comer esse tipo de alimento de uma hora para outra parar. Então tem que ter um certo tipo de transição. Então tu botar um outro tipo de farinha, fazer um pãozinho um pouco diferente até acostumar é uma alternativa. Depois que acostumar, vai ver assim, olha, que é muito fácil tu manter sem o pão, até porque o glúten, ele tem uma outra substância que é produzida quando tu digerir o glúten, é uma substância que os cientistas chamam de exorfina. A exorfina, ela é morfologicamente semelhante à morfina, ou seja, ela vai até teu cérebro e se gruda no receptor da morfina. Isso quer dizer que o glúten gera um tipo de dependência. Então é muito comum assim a pessoa para de comer pão, a pessoa passa por um cacetinho ou um sanduíche, chega a babar. Por quê? Porque ela está em síndrome de abstinência. Isso aí leva em torno de 15 a 20 dias para poder esquecer, para poder, digamos assim, superar essa fase e conseguir levar numa boa sem pão. Pão sem glúten seria uma opção. Como eu falei assim, olha, sem glúten e sem trigo. Então, se tu quer comer, até porque fazem um monte de tipo de pão que tu consegue no mercado com farinha de arroz, é bom fazer o teu. Tem um monte de receita, como eu falei, linhaça, farinha de banana verde, tem farinha de berinjela, tem farinha de amêndoa. É bem fácil as receitas, faz o teu, porque tu vai garantir que não vai nenhuma porcaria. Aí a ideia é sempre desapegar, então tu vai aos poucos tentando deixar de comer o pão, deixar de comer trigo, porque daí assim vai ser muito mais saudável. E qualquer tipo de pão ele tem uma carga meio alta de carboidrato, então tu consegue também eliminando esses panificados diminuir bastante o índice de carboidrato que tu come por dia, que também vai te ajudar numa maior aderência numa dieta low carb. Alguém tem mais uma dúvida? É exorfina que eu vou escrever aqui. Ó. Opa. Tem vários, tem de berinjela é bom, com farinha de amêndoa também fica legal. A farinha de amêndoa é um pouco mais cara, mas também fica legal. Com linhaça também fica legal, que ele fica pretinho, parece aqueles pãozinho alemão, que é um pouco mais maçudinho, assim, socadinho. Mas para quebrar o galho é uma coisa bem legal, assim, eu acho que vale a pena até a pessoa, digamos assim, passar pela abstinência do pão e começar a conseguir manter uma alimentação sem panificado. Aí entra, como já foi citado ali, café da manhã, que, diga-se de passagem, é uma refeição que a gente pode discutir em outro momento, que pode ser eliminada sem nenhum problema, mas pode entrar o ovo para quem tem muita necessidade de comer, pode comer ovo ao invés do pão. Então é isso aí, pessoal. Espero. Tudo isso aí, para quem tiver interesse, até tem na bio do meu perfil ali, tem o link onde quem quiser se aprofundar mais no assunto ou quiser conhecer, tem o link do meu livro que se chama Que Dieta Devo Escolher. Nele tá muito mais detalhado isso aí, com as referências bibliográficas citadas, os trabalhos de onde eu tirei isso aí, tudo citados. Fica mais fácil para a pessoa de repente entender e até conferir de onde eu tirei isso, que não foi com certeza da minha cabeça, foi de estudo científico. Então ele é tudo detalhado, tem um monte de referência para quem quiser, fica a dica aí, é bem legal. Então tá, pessoal, por hoje é isso aí. Um grande abraço para todos e boa noite e até a próxima.